Hoje estamos iniciando uma série aqui no canal. Nessa série vamos entrevistar, conversar, partilhar com muitas pessoas. Vamos falar sobre vocações, vamos ouvir mais sobre comunidade, sobre carismas, né? E já temos uma pessoa especial aqui hoje, mas antes de apresentá-lo, quero pedir já para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo com alguém, que vai ter muita coisa boa aqui. E que você comente também, se você gosta desse tipo de conteúdo, quem você quer ver por aqui, deixa o seu recadinho aí também, tá bom? E nós colocamos uma caixinha de perguntas lá no Instagram da comunidade, recebemos umas perguntas para a pessoa que vai estar aqui, já está aqui, e agora vamos falar mais sobre essa pessoa. Não eu vou falar, ele mesmo vai falar sobre ele, tá bom? Estamos aqui hoje com o Frei Giuseppe, e alguém que nós amamos muito, né? Muito mesmo. O Frei é o nosso afilhado, meu e do Maílson. Então, hoje é um dia muito especial para nós estarmos aqui com ele. E agora eu vou dar espaço aí para ele se apresentar, falar um pouquinho dele também. Paz e bem, povo de Deus. É com grande alegria que eu venho nesse canal no dia de hoje, né? Imagina, fiz parte do Frutos da Videira faz um tempinho, não é? Uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Tive a graça de me aprofundar nesse carisma, no qual me deu passos para onde eu me encontro hoje também. Então eu me crismei no ano de 2017, logo depois começamos o nosso caminhada como Frutos da Videira, era rede jovem ainda. E foi um caminho, graças a Deus, pude aprender muitas coisas na missão também. E Deus, ele é sensacional, né? Ele põe o lugar certo para as pessoas certas. Então, logo depois, no ano de 2000, no final de 2017, no dia 2 de setembro, eu conheci a Fraternidade do Caminho. Foi no Vinde Verde. Tive graça de ter amigos muito bons também que me levaram a esse encontro vocacional. Eu estava em questão, muitas dúvidas de minha cabeça e tudo, então eu procurei. Eu tenho grande gratidão pela Bia, pela Clarinha, pessoas que me ajudaram muito a trilhar esse caminho na fraternidade. Então Deus, ele botou pessoas certas, assim como eu falei. Então fiz o Vinde Verde, saí do Vinde Verde pensando que não era isso que Deus queria para minha vida, porque você chegar no lugar de cara, você falar que você quer ser freio, gente, é só o santo lei, porque eu não fui esse tipo. Eu fui na casa das irmãs, onde foi o Vinde Verde, tudo encontro vocacional, para quem não sabe, o Vinde Verde é um encontro para discernimento vocacional. Terminando o Vinde Verde, eu cheguei em casa e o meu promotor vocacional, que era o promotor vocacional no templo, ele escreveu um e-mail, e no e-mail ele só colocava assim: crucifica-me contigo para que eu não te abandone. Isso foi a certeza assim, do que eu precisava largar tudo para ser crucificado com o próprio Cristo, para não me abandonar. Então, eu tive a graça de entrar na fraternidade no ano de 2019. Minha primeira casa foi em Santo André, ABC Paulista. Morei 6 meses por lá, depois eu fui morar na Luz, no centro de São Paulo. Era engraçado porque eu estudava ainda, então eu entrei de menor também, para quem não sabe, eu já tenho 21 anos. Mas eu entrei de menor também na fraternidade, então eu estudava na fraternidade, a correria por causa que a gente precisa ter vida de oração, vida de estudo, vida com os pobres, mas isso me formou quem de fato eu sou hoje, né? Então foi um caminho a ser recorrido. Então eu morei em São Paulo 1 ano, depois tive a graça de morar no meu postulatal no Rio de Janeiro, onde foi um ano muito desafiador, estávamos abrindo casa em ano de pandemia 2020, e a gente pôde encontrar com várias realidades, mas poder de fato encontrar com a própria figura do Cristo, que nunca nos abandonou naquele lugar. E depois fui admitido para ir para o Santo Ano de Noviciado, um ano que é marcado pela nossa intimidade com Deus, o ano do silêncio, o ano de recolhimento, o ano também onde Deus, ele se faz muito presente na nossa vida. Onde vem questão do nosso nome também, eu sei que tem dúvidas relacionadas ao nosso nome, mas eu já vou chegar nessa parte. Mas é lá onde Deus de fato se faz muito presente na nossa vida. No ano de 2000, ano passado, eu tive a graça de morar em Porto Alegre. Foi um ano muito bom também, uma missão muito boa. Cansativa, mas é uma missão sensacional, assim. Meu Deus, os irmãos que estão lá eu admiro muito. Meus irmãos de equipe formativa para mim foi de grande marco assim na minha história, do ano de Porto Alegre. Tivemos nossas briguinhas, mas foi tudo para Deus, assim. Nossa vida fraterna sempre foi sensacional. Então eu agradeço todos os irmãos que eu morei nesse vídeo também, para agradecer os irmãos que eu morei, mas também para vocês entenderem um pouquinho ali onde que eu entrei, como que eu conheci o Frutos da Videira, que hoje é Frutos da Videira, graças a Deus. Mas saber que um dia eu fiz parte desse lugar e que Deus, ele continua me lembrando das histórias que eu passei aqui. Imagina, eu fiquei aqui um tempo. E Deus nos fez lembrar de muitas histórias que passamos juntos, anos muito bons também. Onde podemos brincar, fazer várias coisas, lembrar das brincadeiras santas que tivemos naquele tempo também. Então, verdade, o Frei, ele hoje mora no Maranhão, né, Frei? Sim.
E ele tá de férias aqui, então ficamos o quê? 3 anos sem nos ver? 3 anos. 3 anos de muita saudade, né? A certeza que nós tínhamos é que na Eucaristia, na comunhão, nós estávamos nos encontrando. Porque a nossa igreja, a Igreja Católica, ela é rica, né? E a liturgia que a gente vive aqui, ele está vivendo lá no Maranhão. Então, era a certeza que nós tínhamos, que estávamos juntos em Cristo. Então, veio de férias, teve as férias dele aí merecidas, o bichinho ralando lá no Maranhão. E aqui nós conseguimos, né, lembrar todas as coisas, colocar o papo em dia. E na caixinha de pergunta ele já respondeu algumas coisas, nós vamos perguntar ainda essas coisas. Ele vai poder falar um pouco melhor. Mas fala um pouquinho, Frei, da sua infância. Fala um pouquinho como que você era, se você era bagunceiro, se você era arteiro, se sua mãe te deu uns mundos cascudos. Fala um pouquinho pra gente aí, abre um pouquinho da sua intimidade aí na sua infância, a sua história. Gente, falar de infância é engraçado, né? Por causa que a gente sempre vai lembrar, a gente vai lembrar momentos bons. Mas assim, graças a Deus eu tive uma infância muito boa, assim. Eu agradeço muito a figura da minha irmã também, a gente crescemos junto, eu e minha irmã. Então falar da minha infância sem falar da minha irmã é tipo perder a essência da minha infância, né? Imagina, eu cresci com a minha irmã, era só nós dois em casa. Então só tinha nós dois para brincar, a gente sempre estudou praticamente sempre estudamos na mesma sala, tínhamos os mesmos amigos. Então ela é mais nova? Ela é um ano mais velha, ela tem 22 anos, atualmente ela mora em Portugal. Então eu sinto muita saudade também, porque a gente cresceu junto, mas os planos de Deus é maior. Então a minha infância para mim foi muito marcante, assim. Tanto que o meu nome, automaticamente ele vai lembrar a minha infância, né? Depois, para quem não sabe, meu nome todo é Frei Giuseppe, Alegria de Jesus Menino. Então se eu falar desse Jesus Menino e não lembrar automaticamente da minha infância, eu vou estar excluindo essa parte do meu nome. Porque Jesus Menino é lembrar de fato a criança que eu sou por dentro. Então falar da minha infância é lembrar de fato que Jesus sempre esteve comigo na minha infância. Claro que eu nunca fui 100% católico, morei um tempo com a minha avó que é evangélica, com as minhas primas, mas a mão de Deus ela sempre foi clara, ela nunca foi duvidosa, né? Eu até falava para a missão aqui, que eu falava que o tempo é critério para provar tudo que é verdadeiro. De fato, assim, o tempo foi critério para provar na minha infância, na minha adolescência, que o que me esperava era algo maior. Então, Deus é esse Deus verdadeiro. Não sei se tem mais muita coisa para falar. Não, tá certinho. Bom, para quem não sabe, eu e o Maílson, nós já fomos da fraternidade, né? Foi a primeira comunidade que nós passamos. E a fraternidade nos ensinou muito, muito mesmo. Coisas, né, riquezas que a gente tenta trazer para a nossa comunidade hoje, né? O zelo, o carinho. Então nós ficamos o quê, Mo, na fraternidade? Uns 2 anos? 2 anos. Uns 2 anos, mais ou menos, e foi um tempo, assim, de muito aprendizado, né? Eu quero que o Frei fale um pouquinho sobre a fraternidade. Ele é melhor do que nós, vai poder falar sobre esse carisma que ele se apaixonou, que ele vive, que ele zela hoje. Fala um pouquinho, Frei, do carisma, fala um pouquinho do que você vive lá, como. Assim, eu vou falar de fato pela comunidade que eu me apaixonei, do qual eu sou apaixonado até hoje. Não tem como eu falar de um lugar que eu não sou apaixonado e que eu continuo me apaixonando por ele a cada dia, né? Então a fraternidade ela começa a me encantar ali no começo pela alegria dos irmãos. Eu acho que isso é cativante para todo mundo. Que até o Papa vai dizer, onde há consagrados a alegria. De fato, isso precisa me marcar, né? No processo vocacional. Mas a fraternidade e o caminho, a nossa vida em si é voltada aos pobres em seus diversos rostos. A gente até fala, somos de Jesus todo e todo de Jesus. Claro que no Brasil trabalhamos questão da dependência química, no qual é mais forte, né? Mas fora do Brasil temos outros rostos para serem atendidos, outros pobres para a gente ver, para a gente atender e tudo, porque a gente precisa saber o grito do pobre em cada lugar do Brasil. No Brasil é questão da dependência química, mas fora do Brasil pode ser outros gritos. Então a gente, como pobre de Jesus Cristo, tem a missão de saber o que o pobre está gritando naquele lugar. Então o nosso carisma começa com esse grito do pobre. Esse grito do pobre que vai nos gritar e vai chamar a santidade, porque o pobre nos chama a santidade. Então esse carisma que é santo me chama a santidade todos os dias, vivendo dessa radicalidade, dessa entrega. Então a fraternidade para mim ela se resume em pequenas palavras, assim. Nosso fundador ele vai dizer uma coisa na nossa regra de vida, que ele vai falar da passagem quando Jesus ele põe um avental para lavar os pés dos discípulos, né? Jesus coloca o avental para nunca mais tirar. E nós, como pobres Jesus Cristo, nos colocamos esse avental para nunca mais tirar. Esse avental do serviço aos pobres, serviço às igrejas também,
mas principalmente esse amor pela liturgia. Por tudo assim, o nosso carisma ele não tem como a gente pensar somente no pobre. Claro que isso é de suma importância, mas pensamos também naquele Cristo que está na igreja que é a igreja litúrgica, a igreja que é bela, dos cantos, a gente vai precisando de tudo isso. Então, para mim, isso me encanta e isso vai me encantar para sempre. Por mais que pode ser que tenha um ano na fraternidade, que possa se perder de vista, mas eu preciso ter a vista isso no meu coração, como Santa Clara disse, né? Nunca percamos de vista o nosso ponto de partida. Se a fraternidade foi essa comunidade que eu me apaixonei, eu preciso continuar sendo apaixonado por ela, porque a fraternidade, não só eu me apaixono, ela me apaixona todos os dias. Então, a fraternidade para mim é esse encontro de um casal assim, no qual eu preciso me doar e ela me doa a mim também. Esse casal que tem a sua cruz que carrega junto, esse casal que tem seus sofrimentos juntos. Eu faço parte desse casal que é a fraternidade, o caminho. Acho que vou botar uma aliança, botar a fraternidade e o caminho. Mas de fato é isso, quando eu me caso com carisma, quando eu me caso com o próprio Cristo, eu me caso com esse carisma que me leva à santidade. Então eu preciso sofrer com ele na alegria, na doença, na tristeza, até que a morte me una. Porque é um casamento eterno. Eu me casei com a fraternidade para ser um casamento eterno. Claro que a minha vocação na fraternidade, eu até partilhava, que é eterna. Nossa vocação, não só a minha, assim como de um casal, como N fatores. Ela é eterna, mas o meu sim para aquilo é diário. Então é a mesma coisa se eu me casar com alguém, todo dia eu vou precisar dar meu sim para aquela pessoa, todo dia eu vou precisar dar meu sim para a fraternidade do caminho. Tipo, não é uma coisa passageira, eu vou dar meu sim hoje, mas eu não quero dar amanhã, sabe? Então o meu sim é eterno e é todo dia. E às vezes mais de uma vez por dia, né? Café da manhã, almoço... Quando vem dificuldades, é hora de dizer sim mesmo. Todos esses momentos, todas as horas, porque de fato é isso, gente. A gente não pode se entregar numa vocação, mergulhar numa vocação e dar o nosso sim somente um dia, né? A gente precisa confirmar o nosso sim todos os dias. Tipo, se eu dar o meu sim só no dia do meu casamento, assim como um casal, né? Dar o sim só na hora do seu casamento, e ele não dá o sim durante toda a sua vida, ele vai perder de fato aquilo que ele... Vai perder de fato aquele ponto de partida que ele deu, sabe? Por isso Santa Clara diz, como eu acabei de falar, não percamos de vista esse ponto de partida. Então, que a gente possa, todos os dias da nossa vida, nossa, sim, às vezes a gente dá 10 vezes por dia, mas por confirmar aquilo que Deus, o próprio Deus nos chamou a viver essa vida de santidade, essa vida consagrada, essa vida que eu me encontro hoje e que eu sou apaixonado, assim. É verdade. O mais difícil, né, eu hoje como cofundadora de uma comunidade, pertencente de uma, o nosso sim mais verdadeiro é nos momentos de dificuldade. É como num casamento, né, como o Frei está falando. Quando a gente está em lua de mel, é muito fácil você dar o sim. Né? Quando está tudo indo bem, quando está tudo às mil maravilhas, é fácil você dizer sim. Mas quando começa a desandar, quando começa as coisas darem erradas, aí é quando o Senhor espera o teu sim. Né? E às vezes a gente não dá, a gente foge mesmo, né? Mas é o momento certo de sim, né? Um casamento não é feito só de coisas boas, é feito de dificuldades também. E aí é quando o nosso sim é provado, né? No fogo mesmo. Então agora vamos para as perguntas, né? Nós não tivemos tantas perguntas, mas o Frei já falou bastante. Algumas ele já respondeu, mas mesmo assim ele vai responder um pouco melhor. A Karina perguntou, quem escolhe o nome? Gente, essa pergunta é de fato marcante para mim. Porque assim, de fato é o próprio Deus que escolhe o nosso nome. A gente só precisa se encaixar na vontade de Deus, né? Porque imagina, meu nome é, como eu falei, meu nome é Frei Giuseppe, Alegria de Jesus Menino. Giuseppe vem de São José, para quem não sabe, mas significa Deus acrescenta. E olhar para o meu processo vocacional, olhar para a minha história, é saber que Deus se acrescentou na minha vida. Então, por exemplo, o nosso nome ele tem muito de acordo a ver com a nossa identidade, com o nosso ministério, com tudo aquilo que nós vivemos. Então, Giuseppe significa Deus acrescenta. Então, eu sei que a minha missão é acrescentar na vida do outro. E meu sobrenome significa Alegria de Jesus Menino. Então, ser alegre do sofredor, do pequeno, sabe? Dessas coisas. Mas quem dá a sugestão de nome, como foi a pergunta, eu que dou a sugestão do nome, eu rezo, claro, o ano de novo, sabe como eu falei no começo, é o ano que a gente reza, que a gente pensa em nome, a gente passa várias coisas na nossa cabeça. Mas Deus mesmo, ele vai se fazendo presente, assim. Eu lembro que eu estava até partilhando em questão do meu nome, né? Eu estava pensando em um nome que era chamado Baltazar. Mas por que eu pensava nesse nome? Eu dei até um sentido depois. Eu falava que desde quando eu era formando, eu tinha uma estrela, que eu desenhava uma estrela, e eu botava na minha Bíblia alguma coisa. E quando eu passava por alguma dificuldade, eu lembrava do filme A Estrela de Belém, que eu via quando os reis magos procuravam Jesus, ele olhava para a estrela e encontraram o próprio Cristo, né, na manjedoura. Eu falei, meu Deus, quando eu passar por alguma dificuldade, eu preciso olhar para essa estrela que vai me guiar esse próprio Cristo.
Então eu pensava por esse nome, né? Só que Deus ele é muito espertinho, assim. Então eu fui cantar no Retiro das Formandas, em Porto Alegre. E daí no retiro eu cheguei em frente à imagem de São José e falei: olha, São José, pede pro teu filho para me dar um nome, porque até hoje ele não me deu nome, os irmãos já mandaram, que não sei o quê, e eu preciso mandar meu nome. Sabe, Deus ele fala conosco o nosso nome, então a gente precisa ser atento à voz de Deus e escutar o que de fato Deus quer para mim. Claro que às vezes não é o que eu quero, como eu falei, eu queria Baltazar, mas Deus mudou totalmente os meus planos. E daí um padre chegou para mim e falou assim: Frei, São João inclinava a cabeça no peito de Jesus e o menino Jesus sempre inclinou a cabeça no peito de José. Estás disposto? Eu falei: meu Deus do céu, será que eu estou disposto? Só que tipo, amém, né? Eu não entendi, né? Eu preciso estar disposto a acolher esse próprio Cristo que inclina a cabeça no meu coração. E daí depois ele me chamou para ir na clausura dele e tudo para ele. Aí ele fez um desenho e no desenho estava escrito Frade José. Aí eu olhei para ele e falei: ai meu Deus do céu. Pensei assim, nada a ver que eu estava rezando, meu Deus do céu. E daí ele falou assim: Frei, os magos, eles ofereceram os seus sacrifícios, ofereceram os seus presentes, mas depois eles sumiram. São José foi fiel até a morte, então que você possa ter um coração de pai, que você possa ter um coração com essa virtude da castidade, que você possa de fato se inspirar nesse próprio homem que é justo, esse homem de família que defende sua mulher, defende seu filho, e Deus te chama a ser esse homem. Aí eu, tá bom, então eu dei a sugestão do meu nome. Então meu superior, que é o Frei Tarcísio, ele reza com os nomes, e daí tem um dia que ele chama, um dia antes da nossa procissão de votos, ele nos chama na capela do noviciado, e ele chama nosso nome civil, e após ele chamar nosso nome civil, ele fala: nesta vida e na outra, no céu e na terra, serás chamado de Frei José pela Igreja de Jesus Menino. Então é nessa vida e na outra, no céu e na terra, em qualquer lugar que vocês me verem, meu nome vai ser Frei José. Então, essa para mim é a maior felicidade, assim, confirmar, de fato, ter a alegria de que esse Cristo me confirma, sabe? De me chamar a ser o Pai, sabe? É muito complicado, não que seja complicado, é uma virtude que eu preciso viver ainda. Tipo, a gente não adquire a paternidade de um dia para o outro. Um pai que vai saber que ele vai ser pai muito jovem, ele vai precisar procurar um emprego, limpar fralda, trocar fralda, não sei o quê. E eu, mesma coisa. Não no sentido de procurar emprego, mas procurar virtude, procurar aquilo que vai agradar o próprio Cristo, sabe? Então, é uma junção de coisas, defender essa divina infância que é o próprio Cristo, mas a minha também. Porque se eu meu nome chama-se Alegria de Jesus Menino, eu preciso defender o Cristo, mas defender a minha alegria espiritual que é dentro de mim. Então, tipo, não é uma coisa que eu só preciso dar, eu preciso dar e receber também, preciso permanecer dentro de mim. Emocionante, né? Essa troca de nome, tudo isso. É tudo muito novo pra gente, assim, e é difícil até de chamar, né? O Frei veio aqui pra casa no domingo, e aí eu comentava com a Clara, né? Com a nossa filhada. Meu Deus, como que eu não vou chamá-lo pelo apelido carinhoso que eu chamava antes, que eu não vou falar aqui. Pra vocês não ficarem abusadinhos de chamar o Frei de outro nome. Comenta se vocês querem saber. No céu e na terra, né? Essa é a vida de outra, não vale mais, viu? E daí, como que eu vou fazer pra não chamá-lo com apelido carinhoso, ou até do próprio nome dele, né? O nome civil, né? Que se chama. E aconteceu, né? Diante de um Frei, o respeito, independente de ser afilhado, de ser amigo. Aconteceu, é senhor, é Frei, e tá sendo muito especial, né? Tudo isso é muito novo para nós também. E vamos para as outras perguntas. Ai, meu Deus. A Vitória falou: benção, Frei. Deus abençoe. Como foi seu processo de discernimento vocacional? E já tem outra pergunta muito parecida. A Maria Clara perguntou: como ele descobriu a vocação? O senhor já falou um pouquinho sobre, né, descoberta, mas fica à vontade para poder responder aí da maneira que o senhor achar melhor. Assim, eu vou falar como foi meu discernimento vocacional a partir da fraternidade. Como eu falei, o discernimento vocacional ele começa no retiro vocacional, como eu falei que eu fiz o meu, Vinho de Verde. E quando a gente faz o Vinho de Verde, a gente começa um processo de acompanhamento vocacional no carisma. Eu creio que todos os carismas passam por isso. A gente precisa ser acompanhado no carisma para a gente saber se de fato é isso que eu quero e se de fato é isso que o próprio Cristo quer. Porque às vezes eu posso descobrir que a minha vocação é vida consagrada, mas olha quanta comunidade temos hoje. Então eu preciso saber que descobri que a minha vida é vida consagrada, agora eu preciso saber aonde Deus me quer. Porque esse é o desafio de todas as pessoas que passam por crise vocacional. Ele fala: meu Deus do céu, eu descobri que eu vou ser frio, agora aonde? Aí você olha que tem 1000 comunidades, sabe? E de fato é você, de fato, se achar naquele carisma, se sentir feliz ao chegar naquela casa, se sentir acolhido, se sentir bem. Você não vai chegar numa casa que você quer, mas você não é feliz ali. Deus ele te chama a ser feliz num carisma, sabe?
Então, o processo vocacional é esse. Começamos pelo Vinde Verde, que é o retiro vocacional, é a porta para começar o acompanhamento vocacional. Claro que a gente às vezes começa antes, o retiro vocacional sempre é no começo do ano. E entre NEAs, talvez eu comece, aí tem o Resgata-me também, que tem as oportunidades também de conhecer os freios, conversar lá no retiro e tudo. Então o processo vocacional começa a partir desse acompanhamento vocacional com o vocacionado que quer adentrar esse santo carisma. Depois que ele passa por esse processo vocacional, ele recebe uma carta de aprovação permitindo que ele possa entrar na fraternidade dos povos de Jesus Cristo. Aí começa todo o processo, como eu falei no começo do vídeo, aspirantado, postulantado, noviciado canônico, apostólico e professo aos votos. Então eu tive a graça de professar esse ano, então para mim está sendo novo também, não tem muito tempo de votos assim. Mas saber que eu passei por esse processo e cheguei onde eu estou hoje, sabe? Então, respondendo a pergunta relacionada a como funciona esse processo vocacional, se dá nisso, a pessoa precisa saber, de fato, ela é consagrada e ela agora precisa saber onde Deus quer chamar ela. Então não falo isso só para a fraternidade, falo para todas as pessoas que têm um desejo de vida consagrada, só não sabem onde é. Você precisa fazer acompanhamentos, olhar lugares para saber onde Deus te chama. Rezar, porque de fato a oração ela é suficiente para responder todas as suas dúvidas, sanar todas as suas perguntas, sabe? Então a oração ela é necessária para quem está passando por um processo de discernimento vocacional. E a próxima pergunta era como foi a minha história vocacional? Como ele descobriu a vocação? Assim, gente, o meu processo vocacional é muito marcado, como eu falava, eu nunca comentei isso com o pessoal da missão. Ele é muito marcado, como eu falava, eu nunca... Tinha outra pergunta também, não tinha? Sim, a outra é como ele descobriu a vocação. Assim, como eu falei, o meu processo vocacional, quando eu conheci a fraternidade, eu tinha um ente muito querido da minha família que usava drogas e tudo. Como eu falei, eu fiz o Vinde Verde, o retiro vocacional, nas crises vocacionais que eu tinha, mas dentro do meu coração tinha essa coisa de cuidar do próximo, sabe? Porque uma pessoa da minha família usava droga e tudo, então eu queria que ela fizesse tratamento na casa dos irmãos. Então Deus ele foi muito capaz de me colocar no caminho certo, porque a gente só vai conseguir compreender o que a pessoa passa quando a gente tem dentro da nossa casa. Se eu sei que alguém da minha família passa a questão da dependência química, alguma coisa, e eu trabalhar com pessoas relacionadas à dependência química, eu vou conseguir lidar com ela de forma mais fácil. Agora uma pessoa que nunca teve algum dependente químico em casa, ou nunca viu, que nunca teve contato, isso, ela chegar num lugar desse, ela vai ficar, desnorteada, assim, sabe? Porque ela não vai saber como lidar com aquela situação. Então, quando eu cheguei na fraternidade, acho que Deus ele foi me preparando, como eu falei, Ele me preparou para tudo. Então, quando eu cheguei na fraternidade, eu me encantei por isso, pelo trabalho que os irmãos tinham e no qual eu tinha na minha própria casa também. Então, Deus ele prepara tudo de forma bem certinha, porque Deus eu passei por situações de minha família, quando eu conheci a fraternidade, os irmãos trabalhavam com pessoas dependentes químicos, isso foi me cativando cada vez mais. Então, quando eu falo da fraternidade do caminho, eu lembro de todo o meu processo vocacional, como eu falava, mas saber que Deus ele ainda há de salvar muitas almas. Eu estava até mostrando para o Maestro Protainã um vídeo que o nosso fundador falava assim: somos um bebê, não temos o direito de nos cansar. Então ainda terem almas para serem salvas, vidas para evangelizar, tantas coisas estão acontecendo nesse mundo. E eu, porque eu tenho o direito de me cansar, sabe? Então toda vez que eu penso em alguma coisa, eu lembro da fala do nosso fundador, que fala: nós não temos o direito de nos cansar. Então para mim isso é de suma importância para quem tem o desejo da vida consagrada, sabe? De não ter o direito de se cansar, porque o mundo está crescendo cada vez mais, o evangelho está se diminuindo por vezes, a gente não consegue acessar a todos. Mas se eu tiver no meu coração esse direito de não me cansar e pregar o evangelho, isso vai ser muito além das minhas fraquezas, dos meus sofrimentos, porque eu não tenho direito. Precisa de tudo isso ainda, o mundo precisa de muita coisa, sabe? Verdade. Bom, o Juan perguntou: tem que ficar com essa roupa até fora da comunidade? Fala o nome da roupa. Eu acho que é pergunta de todo mundo, gente. Mas essa veste que nós usamos se chama hábito talar. Ele é na cor marrom, no sentido franciscano também. Para quem não sabe, não sei se no vídeo está parecendo marrom, mas parece meio preto. Mas é porque ele é um marrom escuro, então ele é por causa de São Francisco também de Assis. Hábito talar significa porque ele tem que ir até aquele ossinho do pé, sabe? O talar, até o finalzinho do pé. Então usamos esse hábito o dia todo. Não é uma pergunta que só o Juan fez. De férias, mas tá direto aqui. Eu tô de férias, então, a minha mãe, a primeira coisa que eu deixei em casa, falou: tira essa roupa pra ficar em casa. Eu falei: mãe, eu uso essa roupa, eu uso o dia todo, até na minha casa, até na missão que eu moro. Nós tiramos o hábito somente para dormir.
Então usa essa roupa toda. A gente fala, tá muito quente, não sei o quê. Gente, mas olha, o inferno é mais quente que isso. Verdade, se preocupem com isso. Não se preocupem com a Rosane que o Frei tá usando, se vai usar o dia todo, porque o inferno é muito pior. Então, às vezes, a gente sente calor, sente frio, passa por algumas situações, mas na minha cabeça é essa, sabe? Que o inferno é bem pior e que eu vou me santificar com isso, sabe? Eu fico tão sem graça quando eu tiro, até na casa dos meus pais, quando eu vou tirar pra dormir, eu fico todo sem graça. Porque a minha vida é essa, gente. Parece que ele é colado em mim. Eu tava aqui na casa da Tainã também, e daí eu ia no banheiro e tomava, não sei o que, quando eu voltava, eu tinha que usar de água. Eu podia muito bem passar assim. Mas o próprio Cristo me chama a usar essa veste, sabe? Porque não é só olhar para a vida de São Francisco. São Francisco olhou para a vida do próprio Cristo. Então Jesus usava essa roupa o tempo todo. Claro que naquele tempo era diferente do tempo que vivemos hoje. Mas por que eu não posso me adequar a esse próprio Cristo nesse tempo de hoje? Se falamos tanto do Evangelho, se falamos tanto do Cristo, se falamos tanta coisa do próprio Senhor, e eu não nem querer usar pelo menos a roupa que ele vestia, sabe? Não que seja igual, mas que seja parecida. Naquele tempo lá do deserto, Jesus deve ter passado por calor e tudo, Jesus continuava com a mesma roupinha. Sabe? Então, o Cristo me convida, deixa eu usar essa roupa, mesmo no calor e tudo, mas eu sempre olho na figura desse Cristo, que ele usou essa roupa, ele não tirou pra nada. Então, eu sou convidado a usar essa roupa pra sempre. O look do dia é esse, não, não vai mudar. E Frei, uma coisa que perguntam muito para freiras, né, para irmãs consagradas, e acho que essa dúvida os meninos vão ter muito, né, em relação a cabelo, né, o seu cabelinho tá aí na régua, tá feitinho, como é que é? Corta de quanto em quanto tempo, como é esse cuidado aí? Eu sou um pouquinho chato no cabelo, assim, porque eu não gosto muito de cortar cabelo, gente. Mas a gente tem o costume de cortar o cabelo uma vez por semana. A Tainã cortou pra mim ontem. Ontem, já tá enorme. Ele já tá enorme, porque meu cabelo cresce muito rápido. Então depende também do cabelo de cada um. Às vezes tem irmãos que demoram tempos pra crescer. Depende, o meu cabelo cresce muito rápido, então eu tento cortar o cabelo de 4 em 4 dias ou de semana por semana. Depende da correria da missão, porque a missão é muito corrida. Então às vezes eu não vou ter um tempo ali pra me dedicar melhor, porque às vezes a gente corta e fica falhado, né? Como eu corto sozinho, às vezes fica falhado e tudo. Então, quando eu tenho mais tempo para cortar, eu corto. Mas a gente tem o costume de cortar o cabelo toda semana. Passamos a máquina zero, para quem não sabe também. E a barba também? A barba é por questão de despojamento também. Para não ser questão da vaidade também. Tem irmãos que querem... irmãos não, tem homens que querem usar barba feitinha, não sei o que. Nós não despojamos disso. Então, para quem tem barba, né? No caso, eu não tenho muita barba, então eu não tenho essa preocupação. Mas aqueles irmãos que deixam crescer, ou às vezes tira mais na boca para não entrar no bigode, para não entrar na boca. Então, questão da modéstia também, né? Imagina, eu tá com a barba entrando na boca, assim, comendo, higiene também. Então, a gente costuma tirar só do bigode mesmo, e se tiver muito grande, quiser dar uma paradinha, mas é o necessário só também. Voltando a falar ainda sobre o hábito, eu não vou pedir para ele ficar de pé, né? Porque ele fica muito tímido. Mas ele tem um terço também, né, Frei? Mostra por aqui por cima o símbolo. Que faz parte também, né? Ele não vai só com o hábito solto. Tem o terço. Como é o nome, Frei, do terço? É o terço das chagas. Terço das chagas. Aqui tem o tal. Né? E o símbolo. O símbolo é esse aqui, onde são os 4 votos: pobreza, obediência, castidade e disponibilidade. Para quem não sabe, cada carisma tem um 4º voto. Então nós optamos pelo voto de disponibilidade como voto mariano, onde vem daquela passagem de Nossa Senhora, né? Quando o anjo anunciou a Virgem Maria, que ela ia dar à luz a um filho, e que sua prima Santa Isabel estava grávida. Então Nossa Senhora correu às pressas ao encontro de sua prima Santa Isabel. Então nosso voto vem daí. Estar disponível a fazer a vontade de Deus, independente do que seja. Então cada carisma tem esse 4º voto, né? Todos os carismas têm pobreza, obediência e castidade. E o 4º voto é próprio do carisma, próprio da exoração de fundador, próprio que o Espírito Santo suscitou para o nosso carisma. Então temos o voto de disponibilidade também como esse voto mariano também. E também temos como patrona Nossa Senhora também, né? Para Nossa Senhora Pobre Serva do Senhor, que nos ensina a ser servos. Né? E a cruz de mão, né? E a cruz de mão que a gente faz quando a gente professa os votos. É completa a nossa roupa. O senhor mesmo que fez, né? Eu que fiz minha cruz de mão. Um irmão me ajudou, o Frei Tomé, um irmão muito bom. Se um dia vocês conhecerem ele, pede agradecer. Mas ele me ajudou muito a fazer minha cruz de mão. Então, eu comecei ali, tive as ideias tudo, então ele foi me ajudando também. Então, graças a Deus, tive irmãos que são bons fazendo isso também. Que bênção. Bom, a última pergunta. Tem mais uma, só que já foi respondido, que é como é o processo vocacional, ele já falou sobre isso.
né? E a última pergunta é sua bênção, Frei. Deus abençoe. Ele também já falou, ele vai só repetir. Pertence a qual comunidade? Eu pertenço à Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, mais conhecida como Fraternidade do Caminho. E a gente encontra a Fraternidade do Caminho em todo canto. Em vários Santa lugares. Cruz, da Casa das Irmãs. Aqui né? no Rio de Janeiro são 2 casas masculinas e 2 casas femininas. Uma casa masculina se encontra em Campo Grande e outra na Lapa. Subindo ali a ladeirinha do Arcos da Lapa. Uhum. E na Casa das Irmãs fica em Santa Cruz, acho que é Antares. Antares. E a outra Casa das Irmãs fica em São Cristóvão. Então aqueles que querem conhecer o nosso carisma, vocês podem conhecer. Tem todos nas redes sociais também, Sim. Fraternidade do Caminho. Procurem lá, quiser tirar mais dúvida com as irmãs daqui. Eu faço parte da missão de São Luís do Maranhão. Então, para vocês falarem um pouco comigo, depois que eu chegar na minha missão vai ser um pouquinho mais difícil. Sim. Mas caso alguém que tenha dúvida, alguma coisa queira partilhar comigo, eu deixo, a Tainá sabe o número da minha fraternidade também, qualquer coisa também. Então, fico aberto àqueles que querem tirar dúvida, que querem ser de Deus também, né? E a fraternidade não é só para freis e freiras, né? Tem outras vocações, né? Tem a juventude, tem os leigos. Então, se você se sentiu tocada aí por tudo que o Frei falou, o Senhor falou contigo, procura, né? Vai ver a sua vocação também. Amém? Mais alguma coisa? Amém. Foi essa. Foi isso. Então, quero agradecer ao Frei Giuseppe, né, por ter topado estrear esse quadro aqui no canal. Nós teremos outras pessoas também para poder bater esse papo. Vamos falar aí com casais, com fundadores de comunidade, enfim. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né, pela disponibilidade dele. Tá de férias, mas tá aqui trabalhando com esses loucos. E é isso, gente. Peço mais uma vez para você deixar o seu like, para você enviar esse vídeo para alguém, manda para alguém esse vídeo, compartilha, comenta aí se você gostou, quem você gostaria de ver por aqui. E uma coisa muito importante, ora pela vocação do Frei Giuseppe, né? É um menino de 21 anos, então ora por ele, para que ele permaneça firme, né, diante das dificuldades, que ele consiga viver com plenitude esse chamado que Deus o faz. A gente vê, percebe, né, desse carinho com o chamado que Deus o fez, o sim dele realmente é diário, mas que ele possa permanecer dizendo sim todos os dias. Então contamos com a sua oração pela vida dele, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.